um programador de software chamado Thomas Anderson. Um belo dia, num chat, enquanto ele trabalhava, ele recebeu uma mensagem do coelho branco. À noite, esse mesmo homem, ele era hacker e ele usava um pseudônimo chamado Neil. E ele foi a uma boate atrás do coelho branco. Você já ouviu essa história? Você assistiu o filme Matrix? O que aconteceu nessa sequência de cenas foi o catalisador, também conhecido como incidente incitante ou o chamado da aventura. Em um romance, em uma história que use a estrutura de 3 atos ou a jornada do herói, esse momento da história é o que vai definir todo o resto da narrativa. Como é que eu vou dizer? É o ponto de partida do início da aventura. Porque antes, mostra um mundinho comum dele, do Neil, trabalhando na empresa, era Meta, qual o nome da empresa dele, que eu tinha até anotado aqui? Metacortex. Era o nome da empresa em que o Neil, de Matrix, ele trabalhava como programador de software. E o que aconteceu ali? Na mensagem que ele recebe do coelho branco, que é a Trinity, que tinha uma tatuagem nas costas de coelho branco, aquela mensagem que ele recebeu era o chamado da aventura. Era algo chamando ele para tirar o Neil do seu mundinho comum, da sua zona de conforto, para iniciar toda a aventura de Matrix. Então, nas histórias que a gente escreve, nós precisamos criar esse momento para que seja impactante o suficiente para que o personagem se movimente. Então, nesse momento, muita coisa pode acontecer com ele. Por exemplo, em Star Wars, o Luke Skywalker, o chamado da aventura dele foi quando ele encontrou o R2-D2, estava limpando ele, estava tirando alguma coisa lá que estava entranhada, sujeirinha, e pum, surgiu aquele vídeo era aquela imagem holográfica, Não deixa de ser um vídeo, um vídeo holográfico, imagem holográfica da princesa Leia mandando uma mensagem para o Obi-Wan Kenobi, pedindo socorro para ele, porque ela tinha sido sequestrada pelo Darth Vader. Ali, o Luke Skywalker, eu vou procurar quem é esse. Ele sabia que existia o tal do Ben Kenobi, o Jedi lá, o velhinho que todo mundo falava que era doido. E esse foi o chamado da aventura dele. Nem sempre o chamado da aventura é alguma coisa assim, nossa, caraca, um dragão, alguma coisa muito, muito forte, impactante, que acontece numa história. Esse momento, também conhecido como incidente incitante, é um momento em que algo diferente vai acontecer na vida do seu herói. Por exemplo, naquele filme Independence Day, estava lá o Will Smith vivendo na sua vidinha, com a esposa dele, o enteado, aquela coisa toda, quando de repente surge lá em cima da cidade lá de Nova York, aquela nave, a nave mãe lá, a nave alienígena. Aquilo ali foi o ponto de partida. O surgimento da nave alienígena deu início à aventura dele, porque ele foi convocado para poder combater aquilo tudo lá, Foi lá para a Área 51.
Nem sempre é alguma coisa assim, caraca, uma cena estrombólica, um cataclisma. Pode ser uma carta. Harry Potter recebeu um convite, né, a cartinha para ir para Hogwarts. Foi uma carta que ele recebeu. Ou então, um diagnóstico de uma doença, ou a pessoa, sei lá, recebe um presente. São coisas que acontecem para tirar você da zona de conforto. Por exemplo, eu vou contar a minha jornada da heroína, que aconteceu há muitos anos. O meu filho recebeu o diagnóstico de autismo. Então, quando eu paro e penso a respeito disso, a minha vida inteira mudou. Eu comecei a me esforçar. Olha só como é que as coisas acontecem na vida do herói. Eu comecei a me esforçar, a me preparar para passar em concurso público e poder ficar mais tempo com meu filho. Foi o catalisador. O termo que é usado também em roteiro, né, pelo Save the Cat, Salve o Gato, o catalisador, é o nome perfeito. Por quê? Foi um acontecimento que fez com que eu mudasse toda a estrutura da minha vida. O diagnóstico de autismo do meu filho fez com que eu optasse, não, eu tenho que parar de trabalhar tanto, eu tenho que me dedicar a ele, então eu fui estudar para fazer um concurso público que me desse mais flexibilidade de horário, para levá-lo às terapias e tudo mais. Então pensa nisso, na hora que você for escrever essa cena ou este capítulo, leva isso, transporta para a vida real. Caramba, o que pode acontecer na vida real, né? Porque isso faz o quê? Isso gera empatia com o seu leitor. Quando acontece alguma coisa com o seu personagem, né? Com o seu herói, que poderia acontecer com o seu leitor, isso gera muito mais empatia. É aquele momento, caramba, isso poderia ter acontecido comigo. Eu poderia ter sido atropelada e igual ao Crepúsculo. Qual é o nome dela? A Bella. Ela foi para a escola e ela ia ser atropelada pela picape lá, não lembro de quem, aquela picape vermelha. Não, a picape vermelha era dela, se eu não me engano, isso. Ela ia ser atropelada e o Edward chega e salva ela, ele afasta. Alguma coisa assim que aconteceu. Gente, tem muitos anos que eu li o livro e assisti os filmes, né? Foi o catalisador, foi o incidente incitante que fez com que o Edward chegasse nela e eles se conhecessem. Então, é um acontecimento que vai impactar. Pode ser um acontecimento, nossa, espetacular, pode ser um acontecimento normal, que vai fazer com que as coisas comecem a acontecer, comecem a mudar a vida do seu herói, do seu protagonista. Eu tive uma professora de escrita, quando eu fiz a oficina de escrita, foi a... Ai, gente, esqueci o nome da menina agora. Carola. Esqueci o sobrenome. Já tem muitos anos, tem mais de 20 anos isso. A Carola escreveu um romance em que o incidente incitante foi um recebimento de uma carta. O romance dela são apenas cartas. E ela, a primeira carta foi o catalisador, foi o chamado da aventura para aquela pessoa que começou a receber as cartas e começou a respondê-las e mudou a vida dela. Então, para você começar a pensar qual vai ser o incidente incitante, aquela cena que vai mudar a vida do seu herói, do seu protagonista. Conta para mim, você já escreveu a sua cena, o seu incitante, o chamado do seu herói? Como é que ele é? O que aconteceu na vida do seu herói que mudou o restante da história para sempre? Obrigada por ter assistido o vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele seu like esperto
para fortalecer, me segue lá no Instagram, @babigarred, que todos os dias tem dicas novas de escrita e eu compartilho muita coisa diferente por lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.